Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós estamos aqui meditando na palavra, buscando uma direção de Deus para a nossa vida e hoje é mais um desses dias, porque é todo dia que nós precisamos continuar o nosso processo de busca, de encontro com o Senhor, de meditação na palavra, de oração. É esse pouquinho todo dia é que vai fazer com que nós chegamos lá no propósito, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Afinal de contas, nós temos somente o dia de hoje para viver. Nós temos que viver da melhor maneira que pudermos na presença de Deus, sabendo que Ele é quem tem a posse, a agenda do nosso futuro. E precisamos confiar nele e entregar essa confiança a cada dia, para que nós possamos experimentar, como diz ali em Romanos, capítulo 12, versículo 2, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós temos o nosso tempo de oração, e também te convidar a ler comigo agora a palavra de Deus. Se você puder, tome a Bíblia nas mãos agora, o texto que o Senhor nos dirigiu está aqui, capítulo 5, versículo 15 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios 5, 15. Se você puder, tome a Bíblia. Se você não puder, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua conferência. Vamos ao texto. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã, ela é simples. A nossa vida não requer de nós performance, nem atos extraordinários, nem atos mirabolantes, mas é uma constância de uma vida simples na presença de Deus, onde Ele se encarrega de conduzir a nossa vida nesses gestos de simplicidade. Eu sempre digo que nós precisamos fazer na nossa caminhada de fé um arroz com feijão bem feito todo dia. As coisas extraordinárias, elas são da parte de Deus para nós. A nossa ação, o que Deus requer de nós, é uma vida que é simples, baseada no evangelho puro, simples, sem todas aquelas questões tão mirabolantes, extraordinárias, que às vezes as pessoas pensam que é a vida cristã. Tem pessoas que pensam que a vida cristã é pesada, que a vida cristã é difícil, ela está sempre, deixando de viver as coisas boas da vida, sem ter nenhum tipo de prazer, de alegria. Isso não é verdade. A vida cristã é uma vida muito leve, uma vida muito feliz. Por quê? Porque nós abrimos mãos de todos aqueles pecados, tudo aquilo que carrega e sobrecarrega a nossa vida, sabe? A mentira, o engano, a desonestidade, todas essas coisas que vão trazendo peso. Tudo que, tem a ver com o mundo e com o pecado só acrescenta peso. Quando Deus nos chama a uma vida de santidade, uma vida que é plena nele, Ele está simplesmente nos dando proteção e livramento de problemas que quem não conhece a palavra vive, sabe? Aqui nós precisamos entender que o que Deus pede para nós é simples. E talvez se torne difícil porque é justamente simples. Aqui o texto está dizendo, olha, aproveite bem o seu tempo, não viva como tolo, busque sabedoria de Deus, procure compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, não se embriague com vinho, não cante salmos, hinos, faça orações, dê ação de graças a Deus, coisas simples. É isso que nós devemos fazer todos os dias.
E dessa forma nós estaremos cumprindo a vontade de Deus, dessa forma nós vamos ao encontro da vontade de Deus para a nossa vida, dessa forma nós vamos dar um testemunho da vida cristã que nós temos, dessa forma a nossa pregação e aquilo que nós falamos acerca de Deus vai fluir com muito mais facilidade. Às vezes as pessoas pensam que a vida cristã é uma vida, sabe, que não se consegue ser feliz e tudo é muito ruim e difícil. Mas só pensa isso quem não vive uma vida cristã genuína. Só tem esse pensamento quem não experimentou. Sabe, tem algumas falas que elas expressam uma forma de, um mecanismo de defesa das pessoas contra aquilo que às vezes elas têm medo e às vezes elas conhecem pouco. Então, quando uma pessoa conhece pouco o Evangelho, conhece pouco sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre a Palavra de Deus, ela olha para a vida cristã e pensa, é uma vida muito difícil, isso não é para mim, são pessoas alienadas, pessoas que não têm muita cultura, pessoas que não têm muita inteligência, mas isso nunca foi, nunca será verdade. A grande verdade atrás de tudo isso é que nós buscamos uma vida de simplicidade. Sim, eu me lembro que quando eu conheci o Evangelho, eu era uma pessoa muito religiosa e eu acreditava em muitas coisas. E foi para mim um alívio, porque eu deixei de acreditar numa série de coisas, uma série de normas, de regras, de regimentos, para acreditar apenas em Jesus Cristo. Acreditar apenas na Bíblia. É muito simples a vida cristã. É só a fé, só a graça de Deus, só Jesus Cristo, só a palavra. Veja como que, se nós olharmos de fato, de maneira objetiva para a vida cristã, é uma vida simples. Mas nós, muitas vezes, por causa da justiça própria, por acharmos que devemos ser merecedores das coisas, nós começamos a criar uma série de problemas, uma série de questões, achando que não pode ser simples assim. Por exemplo, Deus perdoar os nossos pecados. Não pode ser simples assim, eu tenho que pagar uma penitência por isso, eu tenho que sofrer alguma coisa por causa disso. Não pode ser simples, mas é. Não pode ser simples eu somente chegar e fazer uma oração e Jesus vai responder a minha oração, eu vou conseguir chegar até Deus através de Jesus. Não pode ser simples assim. Deus é exaltado, Deus é grande, Ele não pode franquear o acesso para mim de uma forma tão simples assim, mas é assim. Porque se Ele não fizesse dessa forma, nós jamais conseguiríamos acessá-lo. Se Ele não viesse ao nosso encontro, Jesus facilitou a nossa vida. Jesus facilitou a nossa estada aqui nessa terra. Nós não somos dessa terra, nós somos do reino de Deus. Então, eu quero te convidar hoje, te encorajar a fazer o simples, o básico. Você está aqui agora, participando desse momento aqui, você está fazendo o básico, é o simples. Esses poucos minutos que nós temos aqui todos os dias, é um básico, é um simples, que vai te encorajar a continuar ao longo do dia falando com o Senhor, meditando nessa palavra, anunciando o Evangelho, fazendo o seu trabalho aí durante o dia, assumindo e respondendo pelos seus compromissos, levando uma vida simples. Mas, quando as pessoas olharem para vocês, ela vai ver para você, vai ver em você, melhor dizendo, uma pessoa livre de culpa, uma pessoa livre de condenação, uma pessoa que exala, sabe, favor de Deus, paz, uma pessoa que tem sempre uma palavra de sabedoria nos lábios, uma pessoa que está sempre fazendo uma oração para alguém, uma pessoa que está sempre, sabe, louvando a Deus, sempre falando sobre Deus, sabe, fugindo de contendas, de conflitos, de debates inúteis. Tudo isso é uma proteção que Deus nos dá quando nós entendemos a vida simples que o Evangelho requer de nós. Então, te encorajo, como eu já disse, digo mais uma vez, te encorajo hoje, sabe? Ter um momento de oração, separe momentos de oração ao longo do seu dia, pegue a Bíblia, leia a Bíblia, sabe? Peça a Deus, se essa é a tua palavra, se o Senhor deixou essa Bíblia mesmo para a gente, então eu preciso entender o que o Senhor quer falar comigo, me dá revelação, você vai entender que você vai receber isso, haja com fé, sabe? Você está diante de uma circunstância triste, difícil, ore, peça a Deus. Se você está vivendo um momento de alegria, dê glória a Deus, louve a Deus, compartilhe com as pessoas. É assim,
A vida com Deus é uma vida simples, é uma vida que não requer de nós, como eu disse desde o início da nossa conversa de hoje, uma vida que requer performance extraordinária, que nós tenhamos que saber estudar teologias e estudarmos coisas dificílimas para nós entendermos a vida cristã. Não, ainda que estudar coisas dificílimas seja muito bom, ainda que você absorver cultura, ter entendimento, ler muitos livros, desenvolver uma vida acadêmica, é muito bom, é maravilhoso, mas isso é apenas o resultado de alguém que tem a mente livre, desimpedida, para poder fluir em todas essas coisas. E essa mente livre, desimpedida, ela só acontece quando nós vivemos uma fé pura, simples, dedicada a Deus, sem arrogância, sem orgulho, sem justiça própria, sabendo que tudo vem do Senhor, sabendo que já fomos perdoados, sabemos que a graça de Deus já está disponível, sabendo que o Espírito Santo já habita em nós, sabemos que temos a palavra de Deus aqui como o nosso manual, sabe? A nossa regra de fé, de vida e de prática está aqui, ó. Isso é maravilhoso. Isso torna a vida da gente muito mais fácil. Eu falo sobre livros, sabe? Eu sempre digo assim que os livros, eles são uma dádiva maravilhosa que Deus nos deu. As pessoas que escrevem livros, os escritores, são pessoas que nos abençoam. E a Bíblia é um livro. Imagina quantas pessoas passaram por tantas coisas aqui na Bíblia. O próprio Senhor Jesus passou por tudo que ele passou naquela cruz, deixou escrito aqui. O nosso trabalho é só ler, crer e viver. Nós não precisamos passar por todas essas aflições, por todos esses sofrimentos, por todas essas angústias, sabe, que estão aqui narradas nas Escrituras, que os nossos pais na fé vivenciaram, sabe, que os apóstolos, os profetas, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos de passar por nenhum daqueles sofrimentos mais, porque aquilo foi tudo um compêndio de vivências, experiências, de revelações, e ele foi disponibilizado para nós aqui, para que nós apenas recebamos disso com fé, com gratidão, apliquemos isso na nossa vida e venhamos desfrutar de uma vida abençoada. Então, vamos seguir essa vida simples, orando, louvando, lendo a Bíblia, crendo, anunciando o Evangelho para a glória de Deus. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tornou acessível para nós a Tua presença, a Tua palavra, as revelações dos Teus mistérios, as revelações das Tuas Escrituras. Mais do que isso, obrigado porque o Senhor disponibilizou o poder do Teu Espírito Santo, a Tua graça maravilhosa que nos conduz, ó Deus, e nos capacita a viver o Evangelho nessa terra. Pai, que cada pessoa que está comigo aqui nesse tempo de oração e de palavra seja cheia do Teu favor, cheia do Teu Espírito Santo, cheia da Tua bondade, da Tua graça, Deus, para que possa não somente desfrutar de todas as bênçãos e todo o favor que o Senhor tem disponível, mas que sejam também anunciantes, Pai, proclamadores dessas verdades, para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas, libertas, curadas, tiradas de toda e qualquer escravidão de vícios, pecados, doenças e qualquer prisão que mantém elas afastadas do Senhor. É o que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal. Deixa o seu comentário, o seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Se você não puder compartilhar, só de você deixar um amém, deixar um pedido de oração, um comentário logo abaixo aqui, já vai fazer com que o próprio YouTube encaminhe esse vídeo e apresente para muitas pessoas. E dessa forma você continua me abençoando, me ajudando e fazendo com que essa mensagem chegue bem mais longe. Obrigado, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.